Antes de mais nada, eu quero desfazer os boatos de que eu desapareci nos últimos dias por causa de censura. Não foi nada disso, ainda não foi desta vez. Na verdade, foi só uma gripe o que me impediu de vir aqui e comentar o maravilhoso mundo da política brasileira, digna de cenas como essa. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Esse maravilhoso mundo da política brasileira aí, com a esquerda caricata, me obriga a falar hoje de outra maravilha tupiniquim, a democracia petista. Como eu disse, desta vez foi só uma gripe, mas até quando? Eu não faço a menor ideia, porque a coisa tá feia, muito feia mesmo. E o governo petista, tão democrático quanto, sei lá, o regime venezuelano, não dá sinais de que vá tirar o pé do acelerador. Tanto é assim que a AGU, Advocacia Geral da União, comandada pelo Bessias, aquele que você conhece de outras épocas... Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alme- você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? É, pessoal, o garoto de recados de Dilma Rousseff subiu na vida, virou advogado-geral da União e, aproveitando esse nosso espírito do tempo, que é só de censura e perseguição, criou dentro da AGU o Ministério da Verdade, que encontrou a sua primeira vítima, o comentarista Thiago Pavinato, da Jovem Pan. Por falar em Jovem Pan, a rádio que virou televisão também está na mira do governo democrático do PT. Democrático, democrático, democrático. Eu sou obrigado a chamar de democrático. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a Jovem Pan, que todo mundo sabe que é crítica ao atual governo. Entre outras coisas, a ação pede indenização milionária por danos morais coletivos e a cassação dos direitos de transmissão da empresa. Em outras palavras, pede o fechamento de uma empresa de comunicação. Agora me diz, você vai deixar essa ditadura da opinião única, opinião esquerdista e progressista, se instalar no país? Não, né? Por isso é importante apoiar a Gazeta do Povo. Você tem somente até o fim de semana para assinar a Gazeta do Povo por R$ 12,90 ao mês. O link você encontra na descrição e o vídeo continua depois da vinheta. Thiago Pavinato falou dele, Flávio Dino. Querida, cheguei! Lembram de quando o ministro da Justiça visitou tranquilamente a favela da Maré, lá no Rio de Janeiro? Pois então, como tantos outros brasileiros, o Pavinato achou estranho. Mal sabia ele que na democracia petista é proibido estranhar qualquer coisa que envolva uma autoridade. Isso graças ao Ministério da Verdade, que parecia coisa de ficção, mas virou realidade no governo Lula. Pois bem, a Advocacia Geral da União, órgão que, digamos, gerencia o Ministério da Verdade, entrou com uma ação na justiça contra o jornalista. A acusação tem passagens assustadoras, como, por exemplo, essa daí que fala que o jornalista cometeu o grave crime de incitar o pânico e a desconfiança e de gerar uma revolta infundada na população. Até a sua revolta a esquerda quer controlar. E eu que achava que uma das funções do jornalismo era justamente essa, desconfiar. Desconfiar, questionar, perguntar, por uma pulguinha atrás da orelha do leitor, espectador e ouvinte, e assim tentar encontrar a verdade. Se for condenado, e eu não duvido nada que seja, Pavinato também será obrigado a pagar R$300 mil de indenização por danos morais coletivos. E é nesse detalhe que a ditadura se revela perversa. Repare que o dano é sempre moral, simplesmente porque os acusadores são incapazes de identificar um dano concreto. Além disso, o dano moral é sempre coletivo, porque a justiça é incapaz de encontrar uma vítima concreta do crime de opinião. É, pessoal, eu sei que muita gente não liga para essa tal liberdade. Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. O quê? Não dá para pôr o pagodinho, não? Pô, que droga. Bom,
Eu sei que muita gente não liga muito para a liberdade, acha que isso é um problema de, sei lá, intelectual ou artista. Não é, e a coisa tá feia. E piora depois da vinheta. Piora porque as autoridades, o tal do sistema, já mostrou que não vai se contentar em perseguir apenas indivíduos. O sistema pretende perseguir, censurar e calar também as empresas de comunicação. A bola da vez é a Jovem Pan. Por sinal, é na Jovem Pan que trabalha o Pavinato. Coincidência? Bom, o fato é que o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, isto é, no seu nome também, espectador, pedindo indenizações por danos morais coletivos, bem como a cassação dos direitos de radiodifusão da Jovem Pan. Na prática, o MPF quer fechar uma empresa fundada em 1944, ou seja, uma empresa que passou pela ditadura Vargas e a ditadura militar, mas que corre o risco de não passar pela ditadura do PT. Na terça-feira à tarde, enquanto eu me recuperava, eu cometi o grave erro de ler a ação do MPF contra a Jovem Pan. E o que eu encontrei lá foi absurdo atrás de absurdo, a começar pelas epígrafes, aquelas frasezinhas que vão antes do texto. Numa delas, os procuradores associam a Jovem Pan à Rádio Mil Colinas, lá de Ruanda, na África. A Rádio Mil Colinas teve participação direta na morte de 800 mil pessoas em 100 dias, no genocídio perpetrado pelos Hutus contra os Tutsis. Isso é para você ter uma ideia do nível de psicopatia ideológica e jurídica envolvida na ação. Ah, e para os tolinhos que acham que tudo isso aí acontece sem o conhecimento do Lula, vai um lembrete. Em 2007, os olhinhos do Lula já brilhavam ao ver a pujante ditadura venezuelana calando a imprensa. Da OAB nenhuma palavra, das instituições que reúnem os jornalistas como a FENAGE, nada. Das concorrentes da Jovem Pan, que deveriam agir por princípio e não por interesse imediato no fechamento da rádio, nada. De qualquer forma, eu escrevi sobre o assunto lá na Gazeta do Povo. E só porque eu tô muito bonzinho hoje, eu vou abrir a coluna para você, que não é assinante, ler, conhecer o meu trabalho e decidir de uma vez por todas assinar o jornal. E se você não quiser assinar por causa do meu trabalho, tudo bem. Assine então por causa de editoriais como esse daí, também sobre o caso da Jovem Pan. Repetindo a promoção, R$ 12,90 por mês. Mas o quê? Você já tá indo embora? Fica aí, pô, não acabou não. Eu tava gripado, mas nem por isso eu deixei de escrever. No domingo eu publiquei esse texto aí que você vê na tela, no qual eu pergunto se você mesmo, trocaria a sua vida humilde e normal pela do Neymar. Teve gente que ficou braba dizendo que eu tava atacando o Neymar. Mas não, o texto é sobre você, sobre mim, sobre todos nós que temos a péssima mania de criar ídolos e de ficar comparando as nossas vidas humildes, pequenas e normais com as vidas falsamente perfeitas das celebridades. Mas para ler e para ficar com essa pulguinha atrás da orelha, tem que assinar a Gazeta do Povo. Custa só R$ 12,90 por mês no primeiro ano. Se você já é assinante, mas quer contar com todos os benefícios da assinatura Super Maxi Plus Premium, entre em contato com os nossos consultores por WhatsApp. O link, você já sabe, está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Por falar em comentário, já deixou o seu? Pois então deixe! Dê também o seu joinha, compartilhe este vídeo e se inscreva aqui no canal. Se a censura e a gripe permitirem, até amanhã. Aqui na Gazeta nós não negociamos a liberdade dos brasileiros. Nós não fechamos os olhos para a censura nem apoiamos ditadores. Queremos dar voz ao Brasil que dá certo e isso só é possível com o apoio de brasileiros como você. Gente que acredita no nosso trabalho e sabe que a Gazeta do Povo se mantém fiel às convicções que nenhum outro jornal possui. Fazer a diferença custa muito pouco. Acesse agora e faça a sua assinatura.